Bom, antes de falarmos, quando iniciamos agora o capítulo 5, né? O capítulo 5 fala de múltiplos e divisores, tá? Mas para a gente entender esses dois conceitos, inicialmente precisamos entender o que são e o que é a ideia de divisibilidade e o que são os critérios de divisibilidade, certo? Então, inicialmente pensando na ideia de divisibilidade, pensa o seguinte, eu tenho um número 12, por exemplo, certo? A gente sabe que o 12, ele divide exatamente por 2, o 12, ele divide por 3, o 12, ele divide por 4, mas o 12, ele não divide por 5, certo? Então pensa o seguinte, toda vez que uma divisão for exata, toda vez que uma divisão for exata, 4, 12 dividido por 4, 3, 12 dividido por 5, já não dá uma divisão exata, dá um número decimal, dá 5,4. 2,4, desculpa, 2,4, tá? Então, todo número que possui divisores exatos melhor, todo número que divide um número exatamente é um divisor do número que está sendo dividido. Professor, essa sua frase ficou confusa. Não entendi. Vamos lá. Pensa comigo. O 2, ele é um número que tem uma divisão exata para o 12, não é isso? Quando eu pego o 12 e divido por 2, ele dá 6. Ele me dá uma divisão exata. Da mesma forma que se eu pegar 12 e dividir por 6, eu vou ter 2. Então, tanto o 6 quanto o 2 são divisores de 12, certo? Então, pensa da seguinte forma, todo número que divide exatamente outro número, no caso do 12 é o 2, o 3, o 4, o 6, né? Porque 12 dividido por 6 a gente acabou de ver aqui, e o próprio 12, que dá 1. Todos esses números são divisores, esqueci do 12 dividido por 1, né? 12 dividido por 1. Todos esses números são divisores de 12. Ou seja, os divisores de 12, de 12, certo? Essa é a representação de divisores. É igual a 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Tá? Pensando em outro número, por exemplo, os divisores de 8. 8 divide por 1, 8 divide por 2, 8 divide por 4 e 8 divide por 8. Então, os divisores de 8 é igual a 1, 2, 4 e 8. Esses são os números que dividem 8 exatamente. Ok? Tranquilo? Então, pensa o seguinte, 8 é divisível por 1, 8 é divisível por 2, 8 é divisível por 4, 8 é divisível por 8. Certo? Do mesmo modo que
1 é divisor de 8. 2 é divisor de 8. 4 é divisor de 8. E 8 é divisor de 8. Ok? Agora, falando um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade, a gente tem os critérios de divisibilidade para um número ser divisível por 2. Opa, deixa eu apagar aqui. Para ser divisível por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Primeiro vamos falar desses, por 4, tá? Para um número ser divisível por 2, ele precisa ser finalizado, ou seja, o último algarismo precisa terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, 1226 é divisível por 2, pois o último algarismo é finalizado em 2. Então, a partir de agora, você pode observar, todo número que for divisível por 2, o algarismo final dele vai ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá certo? Por 3. Para um número ser divisível por 3, ele vai assumir o seguinte critério: a soma dos algarismos precisa ser divisível por 3. Por exemplo, digamos que eu pego 147, certo? Eu não sei se 147 é divisível por 3. O que eu vou fazer? 1 mais 4 mais 7. Bom, 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Puxa, eu não sei se 12 ainda é divisível por 3. Então, o que eu vou fazer? 1 mais 2 igual a 3. Se o número final for um número que, quando dividido, der 3, for uma divisão exata, então o número é divisível por 3. Por exemplo, 1347 56 4, certo? Então o número aqui é 1.347.564. Poxa, não sei se esse número é divisível por 3. Então eu vou fazer 1 mais 3 mais 4 mais 7 mais 5 mais 6 mais 4. E eu vou ter 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 6, 26. 26 mais 4, 30. Certo? 30, ele é um número que é divisível, certo? 30 é um número que 3 é divisível. Que 3 é divisor. Logo, esse número todo aqui, 1.347.564, também é divisível por 3. Ok? Agora vendo o argumento de por que um número é divisível por 4. Tá? Para a gente saber por que um número é divisível por 4, a gente precisa saber duas regrinhas, certo? Um número é divisível por 4 quando os seus algarismos finais, por exemplo, 1716, certo? Quando os seus algarismos finais
são divisíveis por 4, certo? A gente sabe que 16 dividido por 4 é 4. Então, o algarismo final aqui, ó, os dois algarismos finais, é divisível por 4. Ou quando o algarismo terminar em 0, 0. Por exemplo, 2000 é um número que é divisível por 4, certo? Por exemplo, 2200 também é um número divisível por 4, porque os algarismos finais terminam em 0, 0. Então, para um número ser divisível por 4, ele vai assumir a seguinte condição: os dois últimos algarismos precisam ser divisíveis por 4. Ou o número, vou apagar aqui, ou o número terminar em 0, 0. Ok? Pronto. Pensando nos critérios de divisibilidade para dividir por 5, os critérios de divisibilidade para dividir por 5 é que o número seja finalizado em 5 ou 0. Por exemplo, 100 é divisível por 5, 155 é divisível por 5, 285 é divisível por 5, porque todos os números, ó, finalizados em 5 ou em 0, tá? Por 6. Cadê a canetinha? Todos por 6. Para ser um número para ser divisível por 6, ele precisa de duas regrinhas. Ele precisa ser um número ser divisível por 2, certo? Então aí precisa seguir todas as regras do 2. Qual é a regra do 2? Ser um número que finalize em 2, 4, 6, 8 ou 0, certo? E ele também precisa ser um número que seja divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos precisa ser divisível por 3. Por exemplo, o número 132. O número 132, a primeira regra já vale, né? Ó, divisível por 2, porque finaliza o número em 2. E agora vamos saber se ele é divisível por 3 também. 1 mais 3 mais 2. Isso aqui é igual a 6. 6 é um número que é divisível por 3, tá? Então, 132 é um número que é divisível por 6, tá certo? E agora pensando para o 8. Por 8, tá? Pensando por 8, o 8 ele segue a mesma regrinha do 4, certo? A diferença é que no caso do 8, os dois números finais precisam ser divisível por 8 e também
e também finalizados em 0, 0, 0. Ou seja, tem duas condições, né? Eu botei I, mas é ou aqui. Tem duas condições. Ou os três números finais. Desculpa, peraí, deixa eu só confirmar essa informação que eu anotei aqui. Pronto. Quando um número é divisível por 8, certo? Quando os três últimos algarismos são divisíveis por 8. Ou seja, por exemplo, 1864, certo? Os três últimos algarismos aqui, eles são divisíveis por 8, certo? Então este número é um número divisível por 8. Fiz aqui os três números finais, escrevi errado, os três algarismos finais sejam divisíveis por 8. Por exemplo, 1864. 1864 é divisível por 8 porque os três algarismos finais são divisíveis por 8. Agora um exemplo que não é, 4.500. 4.500 não é divisível por 8, porque nem o 500 divide 8 e nem ele é finalizado em 000. Agora, por outro lado, 1000 é divisível por 8, finalizado em 000. Ok? Agora, pensando na divisão por 9, um número é divisível por 9 quando um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos, igual à regra do 3, a soma dos seus algarismos é igual a 9. Por exemplo, 81. 8 mais 1 igual a 9. E 9 é divisível por 9. Agora, por exemplo, 999. Então, a gente vai ter 9 mais 9 mais 9. E isso é igual a 27. E 27 é um número divisível por 9. Tá certo? E agora pensando em três regras ao mesmo tempo, por 10, por 100 e por 1000. Certo? Um número vai ser divisível por 10 quando finalizado em 0. Vai ser divisível por 100 quando finalizado em 00. E vai ser divisível por 1000 quando finalizado em 000. Observe que o mesmo número que ele é divisível por 1000, ele também é divisível por 100 e por 10, porque termina em 00. Mas se terminar com 2 zeros, também é divisível por 100. E se terminar com um zero só, também é divisível por 10, tá? Por exemplo, 1 milhão. 1 milhão, ele é divisível por 1000, porque termina em 000. Também é divisível por 100, porque termina em 00. E também é divisível por 10, porque termina em 0. Então, 1 milhão é divisível pelos 3, tá? Mas, por exemplo, 150 é só divisível por 10, porque só é finalizado em 0, tá?